Olá, alunos! Aqui é o professor Gleison e esse é o nosso 13º vídeo falando sobre os conjuntos numéricos. Nossos números eles são subdivididos em vários conjuntos e subconjuntos. Então é isso que a gente vai entender e aprender um pouco sobre eles. No vídeo de hoje vamos falar dos três primeiros, os naturais, os inteiros e os racionais. Ok? Então a necessidade, os conjuntos eles se dividem em grupos da necessidade que o homem teve de se organizar e registrar os seus feitos. Para tal, vocês podem observar que sempre estão disponíveis tabelas, gráficos e informações onde números são agrupados. E esses números necessariamente não são iguais. Você pode observar que neste quadro, por exemplo, esta é uma tabela. Você tem um tipo de números nessa coluna, um tipo de números nessa coluna, que são os mesmos tipos. Quando falam do ano 2012, 2013, nós temos o mesmo tipo de números. Na variação, você já tem números diferentes. Isso aqui já remete a um outro tipo de conjuntos numéricos. Este gráfico que fala da coleta municipal de resíduos também usam números que pertencem a um outro tipo de conjunto diferente. Então, aqui você tem um conjunto, aqui você tem outro conjunto e aqui você tem outro conjunto. São três conjuntos diferentes nessas duas imagens, mas que são todos os números do nosso dia a dia. Vocês vão perceber que no final a união desses tipos de conjuntos formam todos os números que conhecemos. Então, o primeiro conjunto que surgiu, claro, é o conjunto dos números naturais, representados por esta letra N, e é natural porque ele surgiu com a necessidade natural que o homem teve de representar as suas conquistas. Sejam os animais caçados, que geralmente eles marcavam suas armas, ou nas cavernas, com riscos ou traços, a representação de animais, contagem de dias, seja as posses que eles possuíam, juntando pedras, fazendo um monte de pedras. Então, esse é o conjunto dos números naturais. No início, o zero não fazia parte. Hoje, a gente já considera o zero como pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, podemos dizer que é o conjunto que começa em zero e vai indefinidamente, para o infinito aqui, sempre uma unidade. O zero ele só foi uma convenção de só ter sido utilizado ele há pouco tempo atrás, porque como o conjunto dos números naturais surgiu da necessidade de um homem representar uma posse, uma conquista, se ele não tinha nenhuma, ele não precisava registrar. Então, por isso que o zero no início não fazia parte. Então, aqui você tem como representação essa tabela, que representa o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de 2015, e nela você tem na primeira coluna aqui a posição que os países tiveram, na segunda coluna o nome dos países, e aí você tem a relação das moedas de ouro, quanto cada país ganhou, as moedas de prata, quanto cada país ganhou, as de bronze, que determina assim a classificação. E por último você tem a soma de todas elas, todas as moedas somadas. Esses números representam as quantidades, eles representam unidades palpáveis e reais. Então, eles são representados são considerados números naturais, tá? E os naturais, eles têm dois grupos, duas maneiras de representar. Primeiro, nós temos os naturais sem o zero, e aí só aqueles naturais que nem eu disse antes que surgiram primeiro, então ele vai com esse asteriscos em cima do n. Então, toda vez que você tiver um conjunto numérico com asteriscos, quer dizer que o zero não está incluso naquela contação. E uma coisa interessante que surgiu com os números naturais foi a ideia de sucessor e antecessor. Sucessor de um número ou sucessor de alguma coisa é sempre aquele número que virá uma unidade após ele. E o antecessor, uma unidade antes. Então, o antecessor vem antes e o sucessor depois. Nós costumamos representar o sucessor como n mais 1, onde n é qualquer natural. Por exemplo, se o natural é 5, quem é o sucessor dele? É o n mais 1, 5 mais 1, que dá 6. Se for, e o antecessor é 5 menos 1, que dá 4. Então, aqui você tem o número 5. Antes dele, você tem o antecessor, que é o 4.
e após ele o sucessor, que é o 6. É claro que nesse princípio o 1 tem sucessor, que é o 2, e antecessor, que é o 0. Porém, o 0 não. O 0 tem sucessor, que é o 1, mas o 0 não tem antecessor. Então, vale ressaltar isso aí. Após um certo tempo, esses números se tornaram insuficientes para o homem. Então, ele criou um novo conjunto numérico chamado conjunto dos números inteiros, e é representado por essa letra Z. Se naturais é representado por N, por que, que o inteiro é representado por Z? O inteiro ele representa por Z porque vem da palavra alemã Zaun, que quer dizer inteiro, tá? Então, ele vem desse conceito. Então, é atribuído a essa nova linguagem onde ele é escrito. Então, qual a diferença entre esse quadro, esse gráfico, que fala da balança comercial brasileira do primeiro semestre de 2015, que você pode observar com essa reta numérica aqui dos naturais e o quadro de medalhas? É que no conjunto dos números inteiros foi-se inserida essa parte antes do zero. Se você observar nos naturais, não tínhamos nada antes do zero. Agora temos os números negativos. Basicamente, o que foi feito? A parte positiva, os naturais, a parte positiva dos naturais foi espelhada de forma negativa. Então, você tem naturais negativos, poderíamos assim dizer, e naturais positivos divididos pelo zero. Isso tudo se chama-se inteiros. Então, o que acrescentou? Quando se criou o conjunto dos números inteiros, o homem passou a operar com números negativos. E aí você pode ver aqui, ó, que a balança comercial em janeiro de 2015 brasileira foi de menos 3.172. Como isso aqui está em milhões de dólares, 3.172 milhões de dólares. Então, 3 mil milhões. É um conceito até estranho para a gente, mas é comum acontecer isso na forma de representação gráfica. Então, 3 mil milhões é 3 bilhões. São 3 bilhões e 172 milhões negativo. Quer dizer o quê? Que em dólares, a moeda cotada nessa balança, nessa transação, dentro do mês de janeiro, o Brasil, somando tudo que ele exportou, tudo que ele vendeu para os países fora das suas fronteiras, foi 3 bilhões e 172 milhões menos do que o que ele importou. Ou seja, a balança comercial ela faz isso. Pense numa balança, de um lado fica tudo que o país exporta, do outro fica tudo que o país importa. Geralmente, para uma economia saudável, o país que depende de viver da exportação, ele deve exportar mais do que importa. Nesse caso, o Brasil importou mais do que exportou. Então, saiu mais dinheiro do país do que entrou com a balança comercial. Então, saiu 3 bilhões. Esse valor caiu em fevereiro para 2 bilhões e 842 milhões. Em março, ela ficou positiva em 450 milhões, abril em 491 e ela continuou positiva até fechar em junho com 4 bilhões e 528 mil. Ou seja, aqui o país estava importando mais que exportando. Aqui ele passou a exportar mais que importar. É isso que significa. E os números que me representam isso são os negativos. Então, os números inteiros estão aqui representados, eles têm a parte, vem do infinito, tem a parte negativa, para no zero, aí vira a chave para a parte positiva e vai para o infinito. Então, ele é um conjunto maior, que além da parte positiva dos naturais, ele também tem a parte negativa. Então, os naturais passam a ser um subconjunto dos inteiros. Então, os naturais estão contidos nos inteiros, assim como os inteiros contêm os naturais. E aí a gente tem vários tipos de classificação dentro dos inteiros. Lembra? O inteiro com o asterisco quer dizer que ele não tem o zero. Então, ele é chamado de conjunto dos números inteiros não nulos. Agora, se ele tem um maisinho embaixo, o que isso quer dizer? Quer dizer que é o conjunto dos números inteiros não negativos. Mas você poder falar, ué, professor, não são todos positivos? Não. O zero não tem sinal. Ele não é positivo e ele não é negativo. Ele é neutro. Então, eu não posso dizer que isso aqui é um conjunto dos números inteiros positivos, porque o zero não é. Ele é o conjunto dos números inteiros não negativos. Veja que não tem nenhum negativo.
Os inteiros positivos, então, vai ser quem? O Z com o asterisco e o sinal de mais. Aí eu tiro o zero, aí sim, esses são só os inteiros positivos. Da mesma forma, esses aqui são os inteiros não positivos, por isso que está o sinal de menos, que são todos os negativos mais o zero, e aqui só os negativos, que é quem? Tira-se os positivos e tira-se o zero. Então, para você entender, o zero ele é a divisão, é como se fosse o centro de simetria desses dois números, desses dois conjuntos. Na parte esquerda, nós temos os números negativos. Na parte direita, nós temos os números positivos. Chegou-se um momento que você pode observar aqui, ó, entre o 0 e o 1 tem a unidade, mas tem um espaço aqui. O que tem nesse espaço entre o 0 e o 1? Para responder essa questão, essa indagação, o homem criou o conjunto dos números racionais. E aí é representado pela letra Q. Aí você fala, mas racionais não é com R? É, mas Q tem a ver com quociente. Quociente quer dizer o seguinte: os números racionais é um conjunto numérico que é feito pela divisão de dois números inteiros, desde que o de baixo não seja zero. Ou seja, o A é inteiro e o B é um inteiro não nulo, ou seja, aquele inteiro Z com asteriscos. Isso quer dizer o quê? Que é uma divisão, um quociente. Então, Q é feito por A e B, ou seja, A dividido por B, tal que A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos. E isso vai resultar vários outros números não inteiros, que quer dizer o seguinte: números que estão entre as unidades inteiras. 0 é uma unidade inteira, 1 é uma unidade inteira. Tudo que está entre 0 e 1 é não inteira, então ela pode ser considerada racional. A gente vai ver que tem números que ainda não são racionais, mas é para um outro vídeo. Mas então o conjunto dos racionais ele vem englobar tanto os inteiros que já existiam, como os que não tinham antes. Ele é um conjunto maior. Por quê? Porque você fala assim, mas o 2 não é só inteiro? O racional, o 2 também é racional? Sim. Eu posso escrever 2 como a divisão de 4 por 2. Então, eu vou ter um 4 dividido por 2 e o resultado será 2. Então, ele pode ser representado também. Então, todos os números naturais são inteiros, todos os inteiros são racionais. E os racionais têm um pouco mais, que são aqueles que são os números com vírgula. Por isso que aqui a gente tinha uma diferença. Lembra que eu falei aqui no começo? Que esses são racionais. Ó. São números com vírgula. Esses são inteiros, números que têm sinais de menos, negativos. E os números naturais, que são só positivos. Não negativos, né? Pela nossa definição. Assim, então, a gente vai ter as mesmas condições dos inteiros, né? A gente tem os racionais, que é o que? Nós temos os racionais não nulos, os racionais não negativos, os racionais positivos, os racionais não positivos e os racionais negativos. E todo número racional ele é o resultado de uma fração, de uma divisão de dois números ou um próprio número inteiro. Ele tanto pode ser representado como fração, como pode ser representado com um número com a vírgula ou como um número só. Aí a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, eu tenho o número 7 quartos. 7 quartos é uma fração. Quando eu divido 7 por 4, dá 1,75. Então eu chamo esse número de um número decimal exato. A conta teve um fim. Se divide 7 por 4 e ela chegou a um fim. Isso é diferente do de baixo. Por exemplo, se eu dividir 5 por 3, dá 1,6666 e isso vai para o infinito. Isso nunca tem fim. Então a gente diz que essa divisão é uma dízima periódica, ou seja, ela tem um termo que se repete indefinidamente, período. Então ela é periódica. E o termo que se repete indefinidamente a gente representa por esse tracinho em cima dele. Então 1,6 contra o 6 com essa barrinha em cima, o traço, quer dizer que esse 6 vai para o infinito, ele se repete indefinidamente. E a gente chama ele de dízima periódica. Um número que se repete indefinidamente é conhecido como dízima periódica. Agora, a matriz, a fração que dá
origem a uma dízima periódica é chamada de geratriz. Geratriz é o nome que se dá à fração que dá origem a uma dízima periódica. Então, são exemplos de dízima periódicas. O 5 dividido pelo 33, que dá 0,15, e o 15 tem a barra em cima. O que isso significa? Que esse 15 se repete indefinidamente. Então, é 0,15, 15, 15, 15 para o infinito e além. Menos 13 sextos vai dar menos 2,16, porém o 6 tem a barrinha em cima. Então, esse 6 quer dizer que ele se repete indefinidamente. O resultado disso é menos 2,16666 para o infinito. 236 dividido por 37 avos, né? Ou 37. Esse número é 6,378. Tá vendo? 378 está a barra de fora a fora em todo o número. Quer dizer que é o 378 que é o período, ele que se repete. Então, esse número, de outra forma escrito, é 6,378378 para o infinito. Né? Então, a maneira de você encontrar uma dízima é só dividir as duas frações. Mas e como é que eu faço o caminho contrário? Eu tendo uma dízima ou uma divisão, eu posso encontrar a geratriz. Isso é o que a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Vejo vocês lá.